Queridos pastores, pastoras, dirigentes de congregações, superintendentes, professores da Escola Bíblica Dominical, estou de volta, mais uma vez, com algumas informações importantes sobre a lição 4, que vai ocorrer no dia 26 de janeiro de 2020. A nossa finalidade é trazer subsídio para os professores, para os comentaristas de cada lição nas suas respectivas igrejas, a fim de tornar o tema agradável, palatável aos alunos. Mais algumas informações a respeito das lições bíblicas, 1, 2, 3 e as demais que nós vamos gravar semanalmente e disponibilizar para vocês em todo o Brasil, podem ser acessadas no nosso YouTube, no vídeo do YouTube, um lugar onde Deus é adorado. Então acesse lá, faça seu comentário, dê sua opinião, faça as suas observações, diga em que nós podemos melhorar. Se você gostar, nós vamos continuar fazendo esse tutorial nos próximos trimestres, porque a nossa intenção é ajudar os professores dos lugares mais distantes, com menos acesso, talvez não tenha tido a oportunidade de passar por uma faculdade teológica, por um curso teológico. Então aproveite isso aqui como um mini curso para você, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos iniciar. O tema de hoje, da lição 4, que nós vamos apresentar para você, que vai ser discutido no próximo domingo, é: a igreja deve ser prudente quanto à política partidária. Tá certo? O objetivo geral é demonstrar que a igreja deve manter uma distância prudente, da política partidária. Reforçando aquilo que vimos falando anteriormente, não deixe de forma alguma os seus alunos enveredarem por discussões do mérito de partidos, petista contra partidários do DEM, ou PSDB, ou qualquer coisa assim, direita, esquerda, centro. Não é nossa intenção, repito, criar polêmica, porque todas as pessoas têm o livre direito de escolher a sua ideologia, mas ela não constrói espiritualmente a igreja, muito pelo contrário, ela cria problemas de relacionamentos na igreja se a aula não for bem conduzida pelo professor. Então o professor deve preparar sua lição durante a semana, antes do domingo, durante a semana, para ter um domínio relativo do assunto. Os objetivos específicos, vamos a eles. Não esqueça isso, tá? Porque o objetivo específico é o lugar onde você quer chegar. Você, quando vai sair, vai a algum lugar, você traça esse plano de viagem, ou plano de voo, de onde você vai partir, o percurso que você vai fazer e o destino onde você quer chegar. O primeiro objetivo, o objetivo específico que corresponde ao primeiro ponto, é estudar sobre a função conciliatória que a igreja local deve manter frente à comunidade onde vive. Olha como é importante isto, né? Segundo ponto, que corresponde ao segundo objetivo, estudar sobre a conduta de Jesus, ou seja, como Jesus se conduzia quando era confrontado com o poder secular. E terceiro, mostrar que Jesus não se deixou envolver pelas intrigas palacianas. Olha que coisa importante e rico, ou um assunto rico para você discutir com a sua classe, com os seus alunos.
Vamos lembrar da introdução, entre 3 e 5 minutos, tá bom? Não passe disso, senão você esvazia o restante da lição. Vamos para o ponto 1, a igreja local e a sua função conciliatória. A igreja deve ficar no meio, num ponto neutro, num justo meio, num lugar de temperança, para apaziguar tanto os conflitos que vêm de uma ideologia tal, ou de esquerda, vamos dizer assim, como os conflitos que vêm de uma ideologia de direita. E ali a igreja é um refúgio para quem não quer saber de política partidária nos cultos ou quer um espaço de adoração. E as pessoas que discutem política de um lado, de outro, brigam. Quando chega na igreja, ele quer um lugar de refrigério e não de continuidade daquele assunto secular ou mundano, que é a política partidária. A igreja como local de conciliação. Então vamos para o ponto 1. 1.1. O partidarismo compromete a comunhão entre irmãos. Então, quando alguém vai na igreja e começa a discutir política e é lançado um candidato de um partido, um candidato de outro partido na mesma congregação, que começam aquelas discussões, as relações começam a azedar, a fermentar. Fica difícil para tomar ceia, fica difícil para dar a paz do Senhor olhando nos olhos, porque abriu-se uma brecha na igreja para discussões partidárias. O subponto 1.2 diz assim: o partidarismo compromete a união entre irmãos. O 1.1 diz assim: o partidarismo compromete a comunhão. E o 1.2 diz: o partidarismo compromete a união. Então veja com seus alunos qual é a diferença entre união e comunhão. Eu posso estar unido esporadicamente com alguém que eu não tenho comunhão com essa pessoa. Agora, na igreja é diferente, nós temos que ter união e comunhão. E o 1.3 fala sobre a igreja não deve ficar à mercê das contingências. O que é contingência? É coisa que acontece hoje, amanhã está bom, depois de amanhã está ruim, a política econômica hoje está boa, amanhã está ruim, o Brasil está em crise, amanhã não está em crise, as pessoas estão bem hoje, amanhã estão mal. Já pensou se a igreja acompanha essa oscilação política? Pessoas brigando, partidos brigando, governo brigando com oposição, situação não se entende com oposição. Já imaginou isso? É contingência, ou são contingências. A igreja deve ser perene, de janeiro a dezembro, dia após dia, perene na presença do Senhor. E não uma igreja que hoje está bem-humorada, amanhã está mal-humorada. Vamos evitar isto, então. O ponto 2 diz: Jesus é nossa referência de conduta frente ao poder político. Vamos analisar como Jesus se comportou em muitas situações? Vamos lá. No 2.1, como Jesus se conduziu frente ao assédio popular. Vocês todos sabem que certo dia ou certa ocasião, uma multidão levou Jesus para coroá-lo rei. Tal a autoridade que Jesus demonstrou nos seus ensinamentos, na sua conduta quando estava pregando. O que foi que Jesus fez? Não aceitou ser coroado rei. Não era essa a missão dele. A fidelidade de Jesus à sua missão impediu de aceitar ainda a oferta que as multidões fizeram de coroá-lo rei depois do milagre da multiplicação dos pães. Eita, para quem gosta de fama
exibicionismo, riqueza, estaria aí uma grande oportunidade, como acontece muitas ocasiões que pastores abandonam as suas igrejas por causa dessas ofertas aqui que o povo faz. Mas Jesus recusou. Vale a pena imitar Jesus nessa sua conduta? Vamos para o ponto 2.2. Como Jesus se conduziu frente ao assédio dos poderosos. Não foi só o povo que tentou induzir Jesus para a política partidária. O poder político sempre viu em Jesus um potencial adversário, uma pedra de tropeço. Ou seja, se as multidões queriam coroar Jesus, os poderosos tinham inveja de Jesus e medo de Jesus por causa da capacidade de oratória dele, da autoridade que ele tinha junto ao povo. Onde ele estava, estavam multidões. Então Jesus daria um excelente político, não é? Político partidário, mas ele não quis, ele fugiu disto. Ele fugiu do assédio do povo e também não cedeu à pressão dos poderosos para parar com a sua missão, que era pregar o evangelho do reino. O 2.3, intenções não declaradas. Os agentes políticos raramente usam a verdade como matéria-prima. Olha aí um ponto, porque fica complicado da igreja ficar à mercê da política partidária. O político evangélico, o candidato que vai à procura da eleição, ele não pode falar a verdade. Ele não pode falar que ele não pode fazer quase nada, porque ele depende de muitos fatores. Mas ele não diz isso, ele sempre diz que vai fazer, que vai dar, que vai isso, que vai aquilo, que é possível emprego, que é possível calçar a cidade, ou asfaltar a cidade, quando ele sabe que não é, nem sempre é possível. Então, na política é assim, quem fala a verdade não se elege, mas a Bíblia tem uma outra posição quanto a isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá certo? Vamos para o ponto 3. A César o que é de César. O 3.1. Uma resposta à altura. Ou seja, a resposta que Jesus deu a um assédio. Ele foi assediado. Foi quando ele foi assediado que ele disse a célebre resposta aos que queriam incriminá-lo junto ao imperador romano, com essa resposta emblemática. Pegaram a moeda, foram provocar para ver se ele caía em contradição. A quem devemos dar essa moeda? A César ou a Deus? Ele disse, vira a moeda aí, vê quem é que está gravado aí na esfinge da moeda aí. Olhar, é César. Então entrega a César o que é de César. Isso serve também para nós líderes, as lideranças da igreja, os pastores, os obreiros, aquelas pessoas que são chamadas por Deus, que se são chamados para o reino de Deus, devem se dedicar ao reino de Deus. Agora, se a sua vocação é política, vai para a política, mas não misture as duas coisas, porque ninguém pode servir a dois senhores. A resposta, a lição, é o item 3.2. A lição de Jesus e seus significados. Na assertiva do Nazareno, César representa o poder terreno e Deus o poder espiritual. Discorra sobre isso com seus alunos. César representa o poder terreno. Nós estamos sujeitos a ele, nós necessitamos dele. Nós estamos debaixo da égide do poder do Estado, das leis do Estado. Só que nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas materiais vive o homem. O homem não está sujeito somente às leis do Estado. A Deus o que é de Deus. Então o homem tem o seu lado espiritual que deve cuidar, e foi isso que Jesus falou. Então vamos para a conclusão, e observe que a revista traz o glossário também, ele vem com algumas palavras que você deve pesquisar, não somente os sinônimos, mas os conceitos também. Deus abençoe, meus amados irmãos e irmãs, até a próxima lição. Com esta lição aqui, nós estamos fechando
o mês de janeiro, todo mês de janeiro. Então, nós estaremos discorrendo sobre as demais lições mais para frente, no mês de fevereiro e março também. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.